Possibilidade de Pedro pintar no Atlético, Cuca insatisfeito. E aí, diretoria, haverá reposição? O meu nome é Caio, seja muito bem-vindo ao canal Apaixonados pelo Galo. A partir deste momento, eu vou te atualizar sobre as últimas informações do Galo, mas antes, eu gostaria de poder contar com o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você não perder nenhuma notícia. Lembrando que aqui, toda semana, temos vídeos sobre o Galo. Bom, vamos começar sem mais delongas, sem mais enrolação. Vamos começar falando aqui sobre o Cuca que demonstrou aí insatisfação internamente no Atlético. O Cuca, a informação que chega pra gente é que ele cobrou da diretoria uma reposição pro Rubens e também outros reforços, né? O Cuca que já havia dito em uma entrevista coletiva, eu inclusive trouxe isso aqui para vocês, que o Rubens, por ele, não sairia, pelo menos até o final da temporada. Então o Cuca é um dos milhões de torcedores do Atlético que não queriam a saída do Rubens nesse momento, né? Mas a diretoria segue com o papo de oportunidade de mercado, segue com o papo de não ter dinheiro para poder gastar. E a informação que o Thiago Reis trouxe agora há pouco também é que o Atlético planeja usar esse dinheiro aí da venda do Rubens, caso se concretize realmente, para quitar algumas dívidas, para poder também manter os salários em dia por algum tempo e tudo mais. Gente, vai ser mais um dinheiro, né? Se for realmente utilizado dessa forma, vai ser mais um dinheiro que vai simplesmente evaporar do Atlético. Vai entrar no caixa do clube, ou talvez nem entrar no caixa do clube e já ser redirecionado, né? É igual a gente assalariado, que o dinheiro pinga na conta e já vai para pagar as nossas dívidas, não é verdade? Então, eu não crio muita expectativa, até porque é um valor bem abaixo do que eu acredito também, que eu acho que vários, ou pelo menos a maioria da torcida do Galo acredita, que o Rubens vale muito mais do que 12 milhões de euros e o Atlético nem pegaria os 12, ficaria com 9, né, aproximadamente. Então acho que é um dinheiro muito pouco para poder a gente ter alguma expectativa em relação a isso. E aí eu lanço a pergunta para você que está me assistindo agora. O Atlético com 9 milhões de euros consegue quitar salários, pelo menos 2 meses de salários, algo do tipo, e ainda contratar um outro volante que faça a função, ou meia, né? Faça a função ali que o Rubens estava fazendo nos últimos jogos. O Atlético não consegue, com apenas esse valor, contratar um volante ali que chegue para poder ser titular. Então seria de repente, igual eles estão sempre falando aí, questão de oportunidade de mercado, né? Fato é que o Cuca está insatisfeito no clube, ele quer reforços, ele quer movimentação, ele deixou bem claro que espera uma movimentação boa da diretoria ainda nessa janela para repor as saídas. Lembrando que foi prometido ao Cuca no início ali, quando foi confeccionado o seu contrato, foi prometido para o Cuca que se saísse algum jogador, iriam repor, e não é o que está acontecendo. Já saíram alguns jogadores do Atlético muito importantes, como o Batalha, por exemplo, e o Zaratio, e a gente não viu a reposição, né? Não é verdade? A gente ficou naquela expectativa de repente vir o Acosta, o Rollheiser, né? Paulinho também saiu. A reposição ficou como se fosse o Rony, né? Mas com muito menos qualidade que o Paulinho, isso é verdade. Então a gente não repôs o Paulinho à altura. Também a gente não repôs ali o Batalha e também o Zaratio, né? Que por mais que não jogava, né? Quando o Zaratio estava em campo, ele quase não jogava, estava com lesão e tudo mais, estava sempre machucado. Mas quando estava em campo, o Zaratio sempre honrou a camisa do Atlético e jogou muito bem. Uma vez ou outra ia mal, obviamente, todo jogador, né? Não é máquina, mas a gente via a diferença que ele fazia ali no meio de campo. O Zaratio fazia o meio de campo do Atlético funcionar. E hoje a gente não tem esse jogador. Bom, deixe a sua opinião nos comentários. Bora para o próximo assunto, que é sobre o Atlético, sobre contratação, né? Será que vai vir reforço? Será que o Vitor, o próprio Paulo Brax estão trabalhando no mercado? Gente, eu não sei se a gente fica tranquilo ou se a gente fica meio apreensivo.
O Atlético tá trabalhando no mercado, sim. Mas eu não sei se é uma informação pra gente ficar totalmente tranquilo, né? Porque você trabalhar no mercado é tanto para venda quanto para compra. O Atlético já deixou claro que, eu odeio ficar repetindo isso, mas já deixou claro que vai contratar só oportunidade de mercado. O que é uma oportunidade de mercado, Caio? Oportunidade de mercado é um jogador estar livre de contrato, é um jogador vir barato ou por um empréstimo, é uma situação mais favorável para quem está contratando ali no caso, gaste menos dinheiro e a ideia do Atlético é pagar realmente somente os salários, né, para algum jogador que for vir no meio da temporada agora. Mas o Atlético tá sim no mercado, a informação é essa, tá trabalhando ali, tanto o Siga, bem o Vitor e o próprio Paulo Brax, para poder tentar achar algum nome aí que possa fazer a diferença no Atlético. Foi falado em William Arão, foi falado em Thiago Mendes, dois pintaram no Galo. Muita gente está falando ali da possibilidade do Arthur, esquece o Arthur no Atlético, não tem como o Arthur, ex-Grêmio, né, volante, ir para o Atlético, dificilmente ele vai pintar por aqui, né? E foram ventilados vários outros nomes, inclusive eu trouxe aqui para vocês. Mas o Atlético não deve fazer grandes movimentações, como a gente vem sempre dizendo aqui, né? É torcer, gente, é torcer, agarrar no terço, como diz o Caixa, é correr a mão no terço aí para que o Atlético consiga superar esses problemas de lesões também que está tendo, né? Que já não vamos ter o Coelho novamente por uma nova lesão, né? O jogo de amanhã, por exemplo, o Júnior Santos está gripado, enfim. Uma série de acontecimentos aí que volta a desanimar o torcedor atleticano. O torcedor atleticano estava animado, né, depois dos jogos contra o Fluminense Internacional, antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, agora voltou a desanimar novamente, né, por conta de problemas de lesões e também venda de jogadores, né? Vamos esperar que as coisas clareiam, né? Que o Atlético consiga fazer boas movimentações aí e despreocupar a gente um pouquinho aí, porque vai chegar uma hora que o Cuca vai ficar sem opção se for só sair no jogador sem chegar, não é verdade? Bom, deixe sua opinião nos comentários. Bora pro terceiro e último assunto, né, que deve ser o assunto mais aguardado do vídeo, é sobre o Pedro. Gente, não tem nada concreto, não há proposta, o Pedro ainda não saiu do Flamengo, mas há uma grande possibilidade do Pedro sair do clube rubro-negro, né? Então eu pensei, pô, o Atlético está procurando, né, oportunidade de mercado, o Atlético está procurando jogadores que estão livres, né, de seus contratos ali com clubes, e a informação, pelo menos uma das informações que tem saído lá do Rio de Janeiro, é que o Pedro planeja ali sua rescisão de contrato com a equipe do Flamengo. Obviamente não vai ser tão fácil, né, só se o Flamengo de repente quiser muito que ele saia, né, lá do Carioca, né, mas o Atlético poderia de repente entrar nessa briga, né? O Atlético não tem dinheiro para fazer investimento, né? Mas de repente com essa venda do Rubens, né, sobra ali um dinheiro para poder investir, né, em valor bacana ali de luvas para poder tentar trazer o Pedro para o Atlético. Eu acho que o Pedro no Atlético cairia como uma luva. Por quê? Ah, Caio, tem muito atacante. Cara, tem muito atacante, mas a gente não tem aquele centroavante desde a saída do Daverson, né? E o Daverson não é tão bom igual o Pedro. O Pedro na minha opinião, tem muito mais qualidade do que o Daverson. Então, o Pedro chegaria no Atlético, de repente, caso o Atlético fosse buscar, Pedro chegaria com status de titular, chegaria já para pegar a posição, e aí eu acho que quem rodaria com essa possível chegada do Pedro é o Rony, né? Então, o Atlético jogaria ele com Hulk, Coelho e Pedro, por exemplo. Eu não sei se... Óbvio que se o Pedro chegar, o Hulk sai da área. Vai para jogar na ponta direita. Eu não sei se poderia, de repente, matar o futebol do Hulk, enfim. Eu acho que não, né? O Hulk é craque de bola, joga em qualquer lugar. Colocar ele dentro do campo, ele consegue desempenhar um bom futebol, né? Mas é isso, gente. O Pedro tá praticamente ali fora do Flamengo, né? Só uma reviravolta muito grande para ele poder ficar lá no clube carioca. O clima lá tá muito pesado para ele. Deve sair do Flamengo. Não sei se agora
ou mais para o final da temporada, né? Mas eu acho que perderia muito tempo saindo no final da temporada, né? Então, ele que quer ali estar na Copa do Mundo do ano que vem, né, de 2026, ele tem que jogar. Então, seria excelente opção é o Atlético, até porque o Galo seria titular absoluto. Eu acho que em 90% dos clubes brasileiros, Pedro seria titular. Acho que 99%, gente, quase 100%, né? Eu só não cravaria que ele seria titular do Palmeiras, por exemplo, porque tem outros atacantes ali mais já adaptados, né? Mas o Pedro, jogando o futebol que ele vem jogando no Flamengo ano após ano, é titular em qualquer clube do futebol brasileiro, não é verdade? Bom, deixe nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Cuide-se com Deus e a qualquer momento volto com mais informações do. Um abraço!